Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ e Mediações. Nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. O meu nome é Kleber Pereira. Estamos aqui hoje para poder falar de uma questão que é do âmago do meu ser, né? Antirracismo, o que isso é, como é que se configura, o que isso é determinante no mundo que a gente vive, quais são os marcos que a gente pode colocar. Vamos tentar fazer aqui um papo rápido, rasteiro, direto, de tudo quanto é jeito, para deixar você bem por dentro desse assunto. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estou aqui com a Alessandra Benedito, doutora e mestre em Direito Político e Econômico, que vai conversar com a gente sobre isso. E tem mais uma porção de coisa para falar, mas eu não vou dar conta de tudo que ela faz, não, gente. Vai ficar por aqui, mas ela é uma mulher negra, uma mulher preta, e vai poder conversar com a gente sobre isso. Fala, Alessandra, tudo bom? Opa, tudo bem, e vocês? Boa tarde a todos, todas e todes, né? Quando a gente pensa, né, no antirracismo, e apesar da terminologia não ser nova, a gente tem visto o termo antirracismo na boca de muitas pessoas, inclusive de muitos brasileiros e brasileiras. E para alguns, com certeza, uma terminologia totalmente nova e um comportamento a ser aprendido todos os dias. Quando a gente fala de antirracismo, a gente está falando de racismo como problema de todos e como uma perspectiva de desconstrução de uma sociedade que sempre se colocou como racista, não consegue se enxergar como racista e que também não consegue lutar pelo antirracismo por esse processo de desconstrução se não compreender o que ele é e o quão importante ele é para todos, negros e não negros. Acho que é isso, quando a gente fala de racismo. Muito, 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 muito bom. E a gente já começou dando uma pancadona logo, que bom. E para falar sobre isso, temos também aqui a mestra, advogada Tainá Yared, presidente da Rede Feminista de Juristas FND, é isso? Defender, bonitinho isso. E também ela é pós-graduada em Ciências Humanas, Universidade Federal do ABC. Fala, Tainá, como é que você está? Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, para que a gente possa bater um papo leve sobre temas sensíveis. Esse papo é leve, a gente vai tentar bater um papo leve sobre temas sensíveis, disse tudo, gostei dessa colocação. E, para isso, como sempre, eu tenho aqui os meus companheiros de microfone, o pessoal do Conteúdo Concreto. Temos aqui Roberto Rodrigues Costa, meu parceiro, articulador, vai estar aí conversando com a gente também, tentando levantar questões e pauta. Vamos lá, Roberto, e aí? Oi, gente, finalmente estou de volta, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, voltando aqui para o Conteúdo Concreto ao lado do meu amigo Kleber Pereira. Alessandra, Tainá, muito bom estar com vocês também. Vamos bater um papo legal para a gente poder colocar em dia todo esse conceito de racismo e incentivar o antirracismo, que é o que é mais importante, eu acredito nisso. Isso aí. E está conosco também aqui a nossa querida produtora Júlia Costa, que é a parte jovem da parada, né? A Júlia é daquele nosso ar jovem, de pessoas que estão começando agora, tal. Ela traz aquela visão tão tenra que a gente precisa, né? E que vai certamente pontuar bastante. Fala, Júlia! Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todo mundo. Estou muito feliz por essa oportunidade, muito honrada também e ansiosa para esse papo. É isso aí. Gente, vamos ao papo, né? A gente vai fazer uma pauta breve, né? Para tentar entender e fazer os nossos parceiros aí que estão ouvindo entenderem também. O Conteúdo Concreto tem essa proposta. A gente tenta fazer o que é complexo, como colocou muito bem a Tainá, ficar um pouco mais palatável e simples. A frase de Angela Davis, né, que parece que reverbera ainda nos nossos corações, né, que não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. O que é isso, Alessandra? O que é isso, Tainá? Quem quiser falar primeiro aí pode já começar a falar. O que é, talvez a Tainá, né? O que é antirracismo para você? Como é que você vê isso? Eu esperava ouvir a Alessandra falar, porque afinal a atividade é posto, né? A gente aprende muito mais do que ensina quando ouve os nossos mais velhos. Mas eu não sei, eu acredito que o antirracismo está para além do que dizem pra gente o que é, né? É algo que a gente pode reconhecer como uma prática anticolonial, uma prática subversiva e antissubalterna, é uma prática que tem a ver com
compreensão do significado do outro tão humano quanto você. Acredito que a gente possa entender de forma mais simples e muito rasa a partir desses pilares, para que a gente possa se aprofundar ao longo do tempo em relação ao que construíram conceitualmente e o que nos ensinam. Alessandra, essa questão do como colocou a Tainá, né, do que nos ensinam e tal, a gente pode pensar que o antirracismo é um movimento ativo ou será que ele é uma outra coisa, que tem um outro perfil, que aparece como definição de não, no futuro ele é preventivo, porque lá na frente vocês vão começar a ver o mundo de uma outra maneira. Para você, esse antirracismo tem que ser uma atitude ativa, presente, consistente, ou ele pode ficar no âmbito aí do vamos conscientizar aqui, agora, devagar e sempre? O antirracismo precisa ser um movimento ativo, intenso e contundente. Não há permissão para que seja diferente. Se a gente quiser efetivamente continuar a luta de todos os que nos antecederam e de todos que continuam se colocando todos os dias, inclusive sangrando a própria vida, para poder dar conta de termos uma sociedade mais justa, com mais possibilidades e com seres humanos que consigam enxergar, como bem disse a Tainá, a humanidade que existe em todos nós, né, que é o que nos faz diferentes dos outros seres vivos. Sim, o antirracismo precisa ser algo ativo, contundente, consciente e trabalhado por todas as instituições e pessoas, né? Eu acho que a gente tem vivido um tempo de movimento que eu não consigo ainda saber onde é que a gente vai parar, mas pelo menos os contra e a favor resolveram tocar no assunto. E a gente espera que mais do que tocar no assunto, as pessoas comecem a fazer a transformação, né? E quando eu digo pessoas, não estou colocando a responsabilidade no colo do outro. Eu me incluo nisso. Isso é verdade, né? É curioso isso, né? A gente pensar em que a gente está, de qualquer maneira, incluído e implicado, né, Beto? Eu acho que quando a gente fala em subversão, como é que é para você? Eu acho que no caso de mim, né, Alessandra e Tainá, a negritude está na nossa pele, né? Mas como é que é para você uma atitude subversiva desse nível, né, do antirracismo? Como é que você vê enquanto operador do direito, enquanto pessoa mesmo? Como é que é essa coisa da subversão, dessa inclusão em que está todo mundo implicado de alguma maneira? Não dá para ficar de fora. Olha, Kleber, como todo mundo sabe, o racismo é uma questão estrutural, né? E é justamente por ser estrutural que ele se mostra, quer dizer, que ele não se mostra, né? Que ele é tão difícil de se perceber, mas ao mesmo tempo tão doloroso para quem sofre, né? Então, eu não quero dar aula do que seja racismo para vocês, até porque é bobagem eu tentar fazer isso. Mas eu posso citar com exemplos do que eu vivi, né? Eu fui parte de uma turma na Escola da Magistratura em que não havia negros, né? Na formatura, na filmagem, né, das pessoas lá recebendo os diplomas e tal, e fazendo as homenagens, não havia negros. E na minha turma passaram pessoas para a magistratura, para Ministério Público, para a polícia, e são brancos ocupando os lugares que os brancos sempre ocuparam. Qual seria uma atitude antirracista da minha parte? Eu não faço ideia, entendeu? Como combater, como agir contra isso? Eu não sei, entendeu? Então é uma questão que para mim se coloca como estrutural, porque também nunca me foi apresentado como eu posso me posicionar contra isso, né? E é muito fácil a gente pegar e abraçar aquele discurso hipócrita, não sou racista porque eu tenho amigo negro. Cara, isso não faz o menor sentido, né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que tomar uma atitude. Mas enquanto branco, vivendo numa sociedade branca que privilegia brancos, o que eu posso fazer, né? Reconhecer o racismo estrutural, perceber como é que ele funciona e me informar, né, com aqueles que podem me dizer o que eu posso fazer na minha condição, eu que não tenho lugar de fala, né, como eu posso tomar uma atitude antirracista. Então hoje eu estou aqui para ouvir, não para falar, muito mais para ouvir. Isso que o Roberto falou me chama bastante atenção, me causa espécie, né? A gente fala de algumas formações, e a gente sabe que algumas formações superiores, mais que outras, acabaram que na sua casta da elite, né, no caso do magistrado, por exemplo, a gente vê isso bastante no Brasil,
são quase todos hegemonicamente brancos, né? Ou branco-descendentes, claramente branco-descendentes, vamos dizer assim. E eu queria aí trazer um pouquinho a Júlia para essa conversa, só para ela poder dar um ponto aí também, que eu acho que o testemunho do Roberto traz bastante, acrescenta para a gente de um determinado lugar, e o da Júlia acrescenta de outro. Ela está aqui por causa disso. A Júlia está numa faculdade, uma universidade inclusiva, né? Uma universidade que tem um sistema de cotas que foi um dos primeiros celebrados no Brasil, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a partir disso, a gente já tem aí uma boa quantidade de anos, né? Quase 20 anos desse sistema robusto de cotas que existe na UERJ, e isso faz com que a Júlia entre numa universidade que é diferente de outras universidades. Júlia certamente não tem o mesmo relato do Roberto. Ela deve ter colegas pretos na sala dela, e ela pode dizer um pouquinho de como é para ela a atitude dela antirracista, né? Porque provavelmente há uns 15 anos atrás, se ela entrasse no curso de jornalismo, ela não acharia pretos lá com muita facilidade. Fala, Júlia, como é que é essa experiência para você? Que atitude antirracista é essa que você vê e vivencia? Como é que você pode trazer isso para a gente? Oi, então, realmente a UERJ é uma universidade diversa, isso é muito bom. Inclusive, é uma coisa que gera assim, muito orgulho, né, muita honra no coração dos estudantes. Na fala de todo mundo sempre tem isso, né? A UERJ é diversa, é realmente um ponto que une muita gente, que une ideia e que também faz nascer muitos debates, né? Eu acho que vem dessa raiz. E assim, eu acho que uma coisa que eu venho compreendendo com o tempo, pesquisa, ouvindo outras pessoas, né? Eu acho que o lugar do branco nessa luta é de, primeiramente, se reconhecer enquanto alguém que tem o preconceito e que precisa se educar, que precisa lutar contra si próprio e depois ter uma atitude ativa e sempre reconhecer de onde a gente fala, né? Reconhecer que o homem branco, a mulher branca, ele não é o hegemônico, ele também é específico, como o Djamila Ribeiro fala em muitos momentos, né? Ele é específico em algumas questões. Então, a gente precisa ter essa consciência de onde a gente fala e dar o protagonismo para quem sofre, para quem realmente sofre com a violência, mas não deixar de também se posicionar, né? Ter essa fala contra o racismo em todo o tempo, né? Alessandra, a gente está falando de antirracismo, de prevenção, de consciência. O Roberto colocou muito bem a questão de você acabar, às vezes, não sabendo nem como se posicionar de maneira antirracista. Se a gente fosse falar para os nossos ouvintes aqui o que são posições antirracistas que são sustentáveis, como é que você vê isso, né? Como é que você vivencia isso e acha que são de posições que são necessárias para que a sociedade comece a ter como claras de antirracismo? Kleber, eu acho que o primeiro movimento, aquele com o qual a gente mais sonha, é que as pessoas tenham consciência. Mas a gente sabe que esse processo de consciência, ele passa pela rua do privilégio. E geralmente a rua do privilégio ela é asfaltada e a rua da consciência é cheia de buraco, lama e risco. E aí as pessoas acabam preferindo a rua do privilégio, porque afinal de contas ela sempre fluiu, né? É livre, não tem percalços, então é muito mais fácil fazer essa rua do que qualquer outra. Mas dentro da perspectiva da construção do antirracismo, eu acho que, sim, esse processo que é o processo da consciência, de conhecer, na verdade, quem nós somos enquanto sociedade, como nos constituímos enquanto sociedade, e tem um movimento aqui que é o movimento do despertar, porque dentro do processo de naturalização dessa questão da racionalidade que coloca o outro numa condição de inferioridade, a gente criou, dentro dessa estrutura de construção de privilégios, uma estrutura no qual as peças parecem estar no lugar correto e que se as peças, e aí eu estou chamando de peças pessoas mesmo, as pessoas estão no lugar correto quando elas não tentam permear redutos que eu imagino que sejam só de privilégio branco. Né? E dentro dessa perspectiva, uma coisa que eu tenho observado muito, né, quando a gente começa a falar de racismo, e as pessoas hoje
tem mais coragem de perguntar, afinal de contas, o que é racismo, uma coisa que eu percebo é como as pessoas não têm ideia das microagressões que elas cometem todos os dias e do quanto esse processo de microagressão afeta a vida de pessoas negras, do quanto esse processo de microagressão afeta a vida de crianças negras desde o primeiro momento em que ela tem convívio com instituições que estão para fora da casa dela. Ou, às vezes, no próprio ambiente do lar, porque como a gente tem a mestiçagem e essa coisa da mistura muito presente entre nós, a gente vê crianças que vivem em lares que sejam multirraciais sofrendo os impactos dentro da própria estrutura familiar. Então, eu acho que no nosso dia a dia, e aí pensando como jurista, o direito tem toda uma estrutura racista que mesmo muitas vezes quando a gente chega a um determinado espaço, te reserva um espaço dentro do espaço que é para você não sair dele. E para nós, dentro desse movimento, que é o movimento de ter mais consciência e de gerar consciência para o outro, inclusive consciência com poder, porque aquele que conhece a lei, é óbvio que de alguma forma ele vai estar colocando isso à disposição ou se colocando contra a luta por dias melhores e por uma sociedade mais justa. Eu acho que é compreender-se como alguém que está sendo colocado dentro de uma caixa que a gente não quer ficar mais. Então, quando você procura magistrados negros, por exemplo, para poder entrevistá-los, a gente percebe a angústia dentro do sistema, ainda que ele tenha ou ainda que ela tenha conseguido chegar à condição de magistrado ou de magistrado. E quantas vezes advogados e advogadas negras também não são impactados por uma série de diferenças quando vão para o mercado de trabalho, né? E eu acho que o mercado do trabalho é o lugar onde a gente mais se vê impactado por toda a conduta racista que faz com que a sociedade se estruture e se reestruture dentro e em cima da rua pavimentada do privilégio. Muito bem. A Tainá ela é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil. E também assessora parlamentar, né, em São Paulo, né? E aí eu acho que esse lugar, né, da Tainá é um lugar legal para a gente poder explorar um pouquinho, né, dos saberes dela, disso que a Alessandra acabou de falar, né? A gente às vezes tem que ocupar alguns lugares e o nosso lugar de fala vira o lugar de falar um pouco de nós também, né? A gente é advogado, a gente é preto, a gente está aqui e a gente vai falar. E a gente tem que lutar por algumas questões porque elas se apresentam a nós. Como é que é para você, Tainá, nessa militância? Como é que você se percebe e o que você tem trabalhado e que te chama a atenção? Eu fui assessora parlamentar há um tempo atrás, o ano retrasado. Dentro desse espaço, o que me engrandeceu foi conseguir entender os mecanismos institucionais de mudança, pelo menos dentro do Estado, né, em que eu estou inserida, que é o Estado de São Paulo. A partir daí, eu compreendi que a gente tem mais um lugar que é quase invisível, né, para os nossos olhos, que é esse lugar da assessoria, que é um lugar extremamente importante e estratégico para a gente mobilizar determinadas lutas e determinadas forças. A partir daí, eu acredito que a gente precisa entender qual que é a nossa postura estratégica dentro dos espaços. Eu ainda sou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, mas, para além do título, né, entender que estratégia que eu posso utilizar dentro desse espaço, né? O que eu posso fazer de útil dentro desse espaço para que exista algo para além de representatividade física nessa gestão de representatividade e representação social. E eu pensei muito nisso para conseguir compreender que talvez a minha experiência dentro da Alesp, a minha experiência dentro da OAB do Estado de São Paulo pudesse fazer com que eu encampasse lutas outras que pudessem beneficiar a população negra desse Estado, que é fazer um trabalho de advocacy focado, entender quais são as nossas necessidades e conseguir mobilizar as ferramentas de dentro daqueles espaços para fazer a diferença no debate que é construído ali. E mais do que isso, né, a diferença dentro do que a gente resolve fazer enquanto coletivo. Eu não acredito que a gente consiga fazer nada sozinho. Assim como eu também não acredito que a minha posição nos lugares faça diferença se ela fizer diferença só para mim. Eu vejo muito umas frases assim, tipo, a favela venceu, ou coisas do gênero. E eu não critico quem utiliza, porque cada um sabe o quanto perdeu da sola do pé para chegar no lugar onde está. Mas eu acredito que
faz sentido para mim, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto militante da causa antirracista, enquanto mulher negra, que as atitudes que eu tome e as ações que eu resolva participar possam trazer algum benefício para a coletividade. E dentro disso, eu sempre tento mobilizar tudo que eu sei, os meus conhecimentos, o meu trabalho, inclusive o meu meio de ganho de vida e os meus estudos, para fazer com que todo esse compêndio da minha existência faça parte de endereçar para a nossa coletividade preta algum tipo de benefício. Gente, espetacular. Eu quero agradecer a todos vocês aí que participaram, Tainá, Alessandra, Júlia e Roberto, né? E agradecer a você que ficou ouvindo a gente aí nesse papo também, por estar junto conosco nisso. E fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Produção Rádio UERJ e Salada Cult. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.